sentir teu poder, teu poder. Aleluia! Declare para o Senhor: nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia! Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor. Aleluia! Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, fale pro Senhor. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, aleluia! Você pode levantar sua adoração ao Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Nós te damos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Te damos honra, te damos glória a ti, Jesus. Teu é o poder, a sempre amém. Declare: te damos honra, nós te damos, Deus, te damos glória. Teu é o poder, a sempre amém. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, teu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Uma salva de palmas para o Senhor. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém. Bom dia, graça e paz. Que bom que você está aqui nesta manhã. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Eu gostaria de falar hoje, nesta manhã, para você que cada dia da sua vida tem sido uma luta que deve ser vencida. Quero falar que a vida é feita de altos e baixos, de lutas e vitórias. Esta carta é escrita pelo apóstolo Paulo, à igreja que estava localizada em Roma. Irmãos, Paulo não conhecia esta igreja porque não foi fundada por ele. A igreja estava
no outro extremo da onde Paulo estava. Paulo em Israel e Roma estava no outro extremo. Provavelmente Roma, como era um país não judeu, não professava uma religião nesta época, era possível que ali estivesse presente e congregando muitos soldados, muita gente que fazia parte da corte romana, muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Deus. Era uma turma que precisava incansavelmente entender a obra de Deus através da Torá, da Bíblia, do Antigo Testamento, e principalmente entender sobre a obra de Cristo. Por isso, Romanos é a carta mais cristocêntrica de todas as Escrituras. Se você quiser evangelizar alguém, você precisa usar o livro de Romanos. A leitura de Romanos já faz isso quase que sozinho, explicando a obra da redenção. No versículo 26 e 27, não estamos sozinhos. Diz o texto que da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir. Jesus prometeu que enviaria o Espírito Santo, Consolador, e que ele estaria conosco. Conosco quem? Com a igreja. Mas qual igreja? Não só aquela que estava nascendo no livro de Atos, mas a igreja até o final dos tempos. Em João capítulo 14, versículo 16, Jesus dá o primeiro aviso sobre o Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por que outro Consolador? Porque Jesus já era o Consolador que estava com eles. Mas Jesus haveria de voltar aos céus, e haveria de enviar o Espírito Santo para que ficasse e continuasse com a igreja. Em Lucas 24, 49, Jesus agora deixa uma promessa. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. E o cumprimento desta promessa nós vemos acontecendo no livro de Atos, capítulo 2, após a morte e a ressurreição de Cristo. Em dado dia, no Monte das Oliveiras, esse monte fica em frente às portas de Jerusalém, em frente à cidade. Jesus, reunido ali com mais de 500 pessoas, ele foi elevado aos céus na vista de todos os homens. Ficaram perplexos, por aquilo nunca tinha acontecido. E então apareceram 2 anjos com vestes brancas, resplandecente, que disse para eles: por que vocês estão assim tão assustados? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que cumprindo-se, acontecendo-se a festa de Pentecostes, em Jerusalém, e esta festa atraía pessoas de outras nações, de outras línguas. De repente ouve-se naquele salão, naquele cenáculo, o som como de um vento impetuoso, e foram vistas sobre todas as pessoas presentes línguas repartidas, e todos começaram a falar em outras línguas e a glorificar a Deus como nunca tinha acontecido na história do judaísmo, nem na história da igreja que estava nascendo naquele dia. Outro mistério aconteceu aqui: cada pessoa ouvia falar na sua língua nativa, na língua da sua própria terra. O versículo que nós lemos diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos. Porque, irmãos, tem momentos na vida que nós já colocamos todas as palavras, as nossas súplicas nas nossas orações, já choramos todas as lágrimas que poderíamos chorar. E tem momentos que a nossa oração é apenas um gemido. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus também ouve o gemido quando ele parte do profundo da nossa alma. Esse Espírito Santo aqui é o mesmo também que visitava o caos antes da criação do planeta, dos planetas e do universo. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus passeava sobre a face do abismo.
Esse é o mesmo Espírito Santo que gerou no ventre de Maria o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é esse mesmo Espírito Santo que está no livro de Apocalipse, representando a presença de Deus. O Espírito Santo não é uma força como muitas pessoas acreditam. O Espírito Santo não é um pensamento, como diz os intelectuais. Ele não é uma ideia, ele também não é um vento e nem sequer é uma pomba, mas ele é Deus na mesma essência de Deus Pai, de Deus Filho. Ele é Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A força que nós precisamos não está dentro de nós. Isto é psicologia da autoajuda, que começou a ser pregada pelas igrejas neopentecostais a partir da década de 90. A ajuda e o auxílio que nós precisamos não vem de dentro, mas ela vem do alto. Como já dizia o salmista, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro vem do Senhor. Esta é a palavra que te sustenta. Não é na força do pensamento positivo, como escreveu Vincent Peale, na década de 60, um dos primeiros escritores evangélicos a falar sobre o pensamento positivo e que depois foi usado por muitos pastores, infelizmente. É lógico que nós devemos pensar up, devemos pensar para cima, devemos acreditar que as coisas vão dar certo, mas não acreditar que vai dar certo porque há uma força dentro de nós. Mas vamos dizer que vai dar certo porque nós confiamos naquele que faz as coisas dar certo. A ajuda não vem de dentro, vem de Deus. Porque há momentos na vida, no nosso percurso, parece que nós estamos na viagem do Titanic. Saímos muito bem do porto, confortável na nossa cabine. A vida vai muito bem, obrigado. Está tudo dando certo. Mas, de repente, no meio da viagem pode aparecer os icebergs da vida, que vai fazer um furo no nosso casco. E aquele navio começa a afundar. E no momento que o navio está afundando, tanto faz quem pensa positivo ou quem pensa negativo, vai afundar do mesmo jeito. Vai afundar do mesmo jeito. O que vai fazer a diferença na nossa vida são as atitudes, as nossas escolhas e as decisões. Então seja uma pessoa que tenha atitude. Se você está vendo que o navio vai afundar, procure alguma coisa que flutua e pule na água, senão você afunde também. Tenha coragem de tomar decisões, de mudar de profissão se for preciso. Não tenha dúvida, será que eu devo ter um filho? Será que eu não devo? Será que eu devo casar? Será que eu devo permanecer solteiro? Será que eu abro o meu negócio ou não abro? Confia no Senhor e tenha atitude. Essas duas coisas precisam caminhar junto. O texto diz que esse Espírito Santo intercede por nós, porque muitas vezes não sabemos como orar. Aliás, muitas vezes parece que nós queremos orar para impressionar Deus. Ou algumas vezes para pressionar. Antes das suas palavras, Deus conhece o que está no seu coração. Ele conhece a sua motivação, se elas são boas ou não. Se a sua oração está sendo uma reza ou se está sendo palavra sincera. Se você está sendo sincero diante da palavra de Deus, diante de Deus. Deus é impressionável, não tente fazer isso. Verso 28, Deus está no controle. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo as tribulações, até mesmo os momentos difíceis. Deus trabalha quando o povo está passando pelo deserto. Então, se você está aqui nesta manhã, em algum local da sua vida parece que está um deserto. Irmão, deserto não floresce nada. Deserto a gente passa fome, a gente passa sede. Não adianta semear no deserto porque não nasce. Então, se você tem semeado e não tem visto o resultado, aquilo que você tem se esforçado parece que não está dando certo. Saiba que Deus trabalha também o nosso caráter através dos desertos. As tribulações que nos sobrevêm
nos mostra que nós somos criaturas dependentes de Deus. Nos coloca no nosso devido lugar. As tribulações da nossa vida, elas vão ser usadas para nos aproximar mais de Deus, mais das pessoas, até mesmo da nossa família. Irmãos, porque se tudo der certo, cá para nós, eu desconfio que a gente esquece das pessoas, esquece dos amigos, esquece da família, esquece até de Deus. Raras exceções. Deus sempre tem um plano, Deus tem um projeto, nós não estamos aqui por acaso. Deus tinha um projeto lá em Gênesis, quando elegeu Adão para ser o representante da raça humana na terra, para que pudesse transmitir para o povo quem era o Criador de todas as coisas. Mas Adão pecou na sua missão. Deus posteriormente elege Noé, que constrói a arca, separa parte da criação. E Noé também pecou junto com as suas filhas e com a sua família. Alguns séculos depois, Deus escolhe Abraão para iniciar através de Abraão uma nova nação que pudesse transmitir o povo as leis de Deus. E através dos seus netos. Mas estes também pecaram e todos se desviaram. Deus elege Israel, faz todo um processo de 400 anos de escravidão, de 40 anos passando por um deserto, para cumprir neles uma promessa passada. Mas Israel também pecou, usou as leis para transformar em religiosidade, para criar jugo e colocar sobre as pessoas. Mas somente em Cristo, somente na pessoa de Jesus se cumpre a promessa de Gênesis, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça do diabo. Adão foi tentado no paraíso e pecou. Jesus, no início do ministério, foi tentado no deserto e saiu vitorioso. Deus tem uma missão. E a missão, o propósito de Deus é restaurar toda a geração que foi perdida, esse domínio passado lá no Éden, para Satanás. Restaurar como era o paraíso antes do pecado. Não queremos, nós, como seres humanos, muitas vezes, queremos uma vida longa aqui nesta terra. Queremos reinar, queremos pegar tudo o que pudermos e guardar tudo o que pegamos. Mas Jesus prometeu, eu vou preparar lugar para vocês. Aonde eu estiver, vocês vão estar também. E falando sobre o Éden, eu remeto que há uma comparação bíblica aqui, a criação de todas as coisas, aquele paraíso maravilhoso, aquelas paisagens lindas que às vezes nós temos a oportunidade de visitar, de conhecer, nós olhamos aquilo tudo e falamos, isso aqui é o Jardim do Éden, acho que não era no Oriente. Porque tem lugares, irmãos, que são extremamente lindos, uma natureza fantástica. E nós vemos uma semelhança entre essa criação desse paraíso e entre o Apocalipse. Por exemplo, nós vemos 3 elementos no Éden. Nós vemos um jardim, nós vemos um rio que cortava o jardim, e nós vemos uma árvore, aliás, 2 árvores. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que a nossa bendita Eva foi pegar, e tinha a árvore da vida. Quando nós chegamos em Apocalipse, a gente não encontra um jardim, mas a gente encontra uma cidade. Mas a gente encontra ali um rio que nasce no trono de Deus. E a gente encontra ali a mesma árvore da vida que serve para alimento das nações. Então existe um começo e existe um fim. E entre esta faixa estamos nós. A nossa história de vida. Paulo não está dizendo aqui neste trecho que todas as coisas são boas, mas ele está dizendo que tudo que acontece contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está passando por uma lutinha? Tenha certeza, Deus está nesse meio. Deus está nesse negócio. Versículo 29 e 30.
fomos predestinados. Porque os que dantes conheceu também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, predestinação aqui não tem a ver com que muitos teólogos ensinaram que a pessoa já nasceu para ser salva ou para ser perdido, ir para o céu ou para o inferno. Mas predestinação significa nascer com um propósito. Quem nos ajuda a entender isto é a carta de Paulo na igreja de Efésios, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção através de Jesus Cristo. A transformação segundo a imagem de Cristo é um processo. Ninguém dorme como um pecador e acorda no outro dia como um santo. E o contrário também é real. Ninguém dorme um dia santo e acorda pecador. A nossa vida cristã é um processo de crescimento, de conhecimento de Deus, de conhecimento das Escrituras através do contato contínuo com a divindade, com a presença de Deus, com a presença do Espírito Santo. Efésios diz que ele nos predestinou. É a mesma palavra escrita no original, neste versículo 28. A palavra decreto, daqueles que são chamados por seu decreto. Decreto significa propósito. Então Deus tem um propósito. Deus tem um plano para cada um de nós. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem um propósito na sua vida. Mas fala com voz de profeta. Desse jeito ele não vai acreditar. Deus tem um propósito na sua vida. E isso não significa que ele vai estar predestinando que profissão que a gente vai ter, com quem a gente vai, aonde a gente vai estudar, aonde a gente vai morar, com quem você vai casar. Isso se chama livre-arbítrio. Nós temos o poder das nossas escolhas. Se eu vou fazer uma faculdade ou se não vou fazer, se eu vou ser um funcionário, se eu vou abrir uma empresa, se eu vou casar, com quem eu vou casar, é nós que escolhemos e devemos assumir a responsabilidade. Então agora se vira. Mas acima de todas essas coisas, a palavra propósito tem a ver com o plano de Deus através da sua vida, e para isso nós fomos criados. E a Bíblia também não foi escrita como um manual de regras, como muitas pessoas costumam dizer, que o cristão é um juiz. Vai dizer, olha, isso é certo, isso é errado. E conversar com o crente é difícil. Ele já começa a julgar o que a gente faz, dizendo que é pecado. A Bíblia não foi escrita para isso. A Bíblia foi escrita para que nós pudéssemos conhecer Jesus Cristo através do plano de Deus, iniciado lá em Gênesis, no versículo que eu citei. Da semente da mulher vai nascer um quem? Jesus, para esmagar a cabeça da serpente. O tema central da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia nos faz passar por este caminho, até chegar no caminho da cruz para nos levar diante de Deus. Não é através de boas obras, não é através do purgatório, não é através pagando promessa, mas o caminho para o céu passa pela pessoa de Jesus Cristo. Você está com medo de quê? Versículo 31 e 32. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus aparece aqui como alguém que se coloca em nossa defesa. Então não haverá homens, não haverá seres angelicais, sejam eles bons ou maus. Não haverá adversidade, não haverá sofrimento que possam levar o crente a uma derrota espiritual e fazê-lo abandonar a fé. Deus está contigo e, acima de tudo, o que está acontecendo à sua volta. A Bíblia diz: Ele é nosso auxílio e proteção, Salmo 16. É Ele que vai à tua frente, Deuteronômio 31:8. Ele está à tua direita, Salmo 121:5. É Ele a tua retaguarda, Isaías 58:8. O Senhor é contigo.
Então essa luta vai passar. Essas lágrimas vão ser enxutas. Aguenta um pouquinho, o teu Redentor vive. O teu Redentor vive. Uma palavra bonita que eu encontro nas Escrituras também está no livro de Efésios, capítulo 2, diz que nós somos feitura sua e criados em Cristo para as boas obras. Essa palavra feitura originalmente significa poemia, a mesma que originou para nossa língua portuguesa a palavra poema. Então isso quer dizer que você é um poema de Deus. Houve um artesão que te criou como se cria uma poesia. O poeta coloca os seus sentimentos naquilo que ele está escrevendo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você é um poema de Deus. Fala isso para sua esposa, fala isso para o seu filho: você é um poema de Deus. Você é a expressão do artista, um projeto feito pela mão do artesão. Você não é fruto de nenhum acidente. Você não nasceu por acaso. Você está aqui porque Deus tinha um propósito no seu nascimento e você é uma pessoa especial. Você não é mais um perdido nesta multidão de 7 bilhões e 500 milhões de habitantes. Você foi formado por Deus. Deus tem um plano na sua vida. O problema é que a gente quer fugir dele sempre, né? Versículo 33, 34. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. É Deus que nos justifica, então quem vos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita do Pai e intercede por nós. Esta era a luta do apóstolo Paulo contra a igreja que precisava crer na pessoa de Cristo. Que havia uma justificação, que esta salvação era de graça, que Cristo já havia sido prometido do princípio para libertar o homem das garras do diabo. E é uma música que nós cantamos na igreja: porque ele vive, posso crer no amanhã. A versão portuguesa, por causa da linguagem poética, muda um pouco a letra. Mas a beleza está no escritor na sua versão original. A versão original diz: porque ele vive, I can face tomorrow. Porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã. Não é que eu posso crer. Porque eu creio num Jesus que está vivo à direita do Pai. Eu não vou ter medo do meu dia de amanhã. Eu não vou ter medo se eu precisar mudar de empresa. Eu não vou ter medo se me nascer um filho. Eu não vou ter medo se eu estou abrindo a minha empresa. Eu não vou ter medo de me envolver com os ministérios da igreja. Eu não vou ter medo de falar de Jesus, porque eu posso crer e enfrentar o amanhã. A segunda frase diz: porque eu sei, porque ele vive, todo medo se foi. Porque eu sei que ele me garante o futuro. E a vida vale a pena só porque ele vive. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença o ato daquele túmulo de Jerusalém. Está apenas uma pedra e uma frase na porta dizendo: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Faz toda a diferença porque eu posso crer num Jesus que está à direita do Pai e que a Bíblia diz que ele intercede por nós. Faz toda a diferença quando eu creio no meu Jesus que vive e que tem um projeto e tem um plano para a minha vida. Finalizando, versículo 35 e 39, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Vamos ler junto essa passagem? Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A nossa vida é uma passagem. A história de Deus tem um começo e tem um fim. Nós estamos no meio, como eu disse. O que nos resta fazer é crer que Deus tem um
projeto através de nós, que nós não estamos aqui como um acaso, mas Deus tem um propósito no nosso nascimento. Paulo encerra este capítulo com um grande grito de triunfo para a nossa segurança, que nós jamais poderemos ser vencidos ou ameaçados, seja por qualquer poder que seja no céu, na terra ou debaixo da terra. Paulo nos escreve, e escreve para a igreja para ensinar que a nossa esperança vem do alto, não vem de dentro. E que eu posso crer, e eu posso enfrentar no dia de amanhã. Aquele mesmo Jesus que havia sido prometido, ele veio e foi real. E da mesma forma como ele prometeu que voltaria ao Pai e prepararia lugar para que onde ele estivesse, a sua igreja estivesse também. Isso também é real. Ele vai buscar para aqueles que creem. Não é para aqueles que querem viver o melhor desta terra. Quem quiser viver o melhor desta terra vai continuar aqui. Pastor, e agora? Como eu posso fazer o que é certo? Morre e nasce de novo. Começa tudo de novo. Como eu posso acertar o caminho? Vai ter que morrer. Quantas pessoas chegaram até Jesus quando ele estava pregando? E com muita justificativa. Alguns diziam que conhecia todos os mandamentos. Havia um homem influente na sociedade, um político, que dizia que dava as esmolas, achando que tudo isso serviria para que ele pudesse ser visto com graça, que ele pudesse receber um elogio de Cristo. E Cristo naturalmente, simples assim, olha para ele e fala: Zaqueu, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Esquecer tudo aquilo que eu aprendi e vivi no passado. E dar a oportunidade para o Espírito Santo de Deus, dentro da minha vida, me fazer uma nova criatura e me levar para mais próximo de Deus. É o Espírito Santo que habita no meio da igreja. É o Espírito Santo que caminha conosco. É o Espírito Santo que esteve lá e está aqui, estará no futuro. É Ele que nos sustenta. É Ele que fala conosco. É Ele que nos sinaliza nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Quantas vezes o Espírito Santo está falando dentro de nós: olha, espera, olha, não faça isso. Mas nós achamos que é apenas uma voz. Nós achamos que é algo da nossa cabeça e escolhemos um outro caminho. E lá na frente nós descobrimos: puxa, mas era Deus querendo me mostrar de alguma forma. E algumas vezes, quando a gente não quer ouvir, Deus usa até a jumenta para falar com a gente. Às vezes Deus precisa colocar alguma coisa na nossa vida para que a gente veja, como foi no episódio de Balaão, que queria amaldiçoar Israel. E não era para ele fazer aquilo, ele foi, insistiu. E chega no meio do caminho. A jumentinha dele não ia pelo caminho e se enfiou no meio de duas pedras para que ali ele pudesse ver a glória de Deus e entender: rapaz, você não está achando que a jumenta está sendo mais inteligente que você? Irmãos, porque o crente, quando não ouve a voz de Deus, até o jumento fica mais inteligente. Mas quem vai nos fazer ouvir a voz de Deus? É quando nós paramos de orar, buscando uma performance, e derramamos o nosso coração na sinceridade, no secreto. Jesus ensinou os discípulos a orar: Pai, santificado seja o teu nome. E que mais? Perdoa os nossos pecados, colocando a gente no nosso lugar, ensinando que nós éramos pequenos. Então, nós primeiramente precisamos conhecer quem nós somos de fato. E nós não somos melhores nem maiores que ninguém. Nós somos pecadores e todos igualmente carecemos da glória de Deus. E quando nós reconhecemos isso, nós passamos a buscar esta glória. E todo esse ensinamento está dentro das Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui a cada domingo ouvindo o que as Escrituras têm
para nos mostrar. Porque a vida lá fora, irmãos, ela vai ser feita de altos e baixos, de sorrisos e alegrias, de vales e montanhas. Mas quem está com Cristo não vai temer o seu dia de amanhã. Amém? Eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus.